E as pessoas expressam o ódio em redes sociais, na rua, pessoalmente, chegam e dizem, olha, tu não é índio para mim. E indígena, eu ouço muito me falar nisso, sabe? Ah, o lugar de negro indígena não é dentro da universidade, esse espaço aqui, vocês entram pelas portas dos fundos, sabe? Esse processo é fraudulento, sabe? É uma injustiça, ele diz. Injustiça é o que eu sofri desde 1500, eu costumo falar. Sou indígena, né? Da terra indígena Nonoai, sou da etnia Caigangue. E dentro da minha comunidade, o conteúdo a ser trabalhado inicialmente é especificamente a cultura indígena para nós. Nossa língua, nossa tradição, nossos costumes, valores, toda a visão de mundo, né? Enquanto base de uma cultura, né? Para nós, que é a etnia Caigangue. Então, e assim varia para Guarani, Charrua, entre outros tantos 305 povos no Brasil inteiro. Nós, povos indígenas, sempre fomos resistentes a esse sistema que está aí, né? E as pessoas que trabalham com indígena ou com diversas outras culturas de base social mesmo, elas trabalham porque elas tiveram a oportunidade de entender o próximo, né? A trabalhar a própria filosofia, a história, a arte, né? Entre tantas outras matérias que se tem, porque elas tiveram essa oportunidade de ter se deparar com esse conhecimento, esse senso crítico e abrir a sua visão. Opa, pera aí, esse mundo que está aí, será que é isso mesmo? Já desperta um senso nela, né? Tu se depara com isso, a partir dali tu começa a trabalhar isso, mas tu não desperta esse senso crítico nas pessoas, elas fecham sua mente para aquele mundo e a partir dali tu começa a constituir uma sociedade pobre em conhecimento, em diálogo, enquanto cultura mesmo. E que todo o espaço para eu chegar aqui no ensino superior hoje foi isso, sabe? Uma luta desde 1500 até aqui, uma luta de adequação e aprendizado, tentando se apropriar dos conhecimentos e valores dessa cultura que vocês têm para a gente aprender a lutar com essas armas também. Que a universidade hoje nos abriu as portas, mas ela abre uma porta de entrada, mas abre uma de saída do lado. Por que eu digo isso? Que para tu constituir o nosso acesso, que tu efetivar ele, realmente oportunizar que nós permanecemos e estejamos aqui dentro do ensino superior, nessa universidade, eu, por exemplo, também, meus colegas indígenas, é assim, para a gente conseguir permanecer aqui, a gente precisa de toda uma política de assistência estudantil, política de permanência mesmo. E se tu não tem isso, a gente dificilmente vai conseguir ficar aqui. Um desrespeito total, a desconsideração dos povos que sempre estiveram aqui. Eu não digo só povos indígenas, o negro também, entre tantas minorias que aí estão, sabe? E é complicado nesse sentido que uma vez que tu desconsidera esse conhecimento, né, tu simplesmente está excluindo essas pessoas enquanto sociedade mesmo. Tu está realmente dizendo para elas que elas não têm significado algum, sabe, para essa sociedade. E nós indígenas sempre fomos tratados assim, desde 1500, né, sempre fomos o atraso para a sociedade, como eu falei. Nós não tomamos parte de ninguém, é um lugar que é de reafirmação da nossa existência e que é um espaço que a gente tem que estar ocupando também. São aqui que há grandes alicerces de profissionais que vão trabalhar com a política pública, que vão realmente estar formando opiniões, né, que estão realmente trabalhando essas ideologias que se tem aí, trabalhando todo um contexto de sociedade mesmo. É aqui nesse espaço que a gente tem que estar ocupando mesmo, né? E participando dessas discussões, porque aqui eles falam de negro, de índio, do pobre, do rico, de todas as diversas pessoas que estão aqui, né? Do cigano, qualquer que for. Não tem negro, não tinha indígena, não tinha... Sabe? Como é que tu vai falar dessas pessoas se elas não estão inseridas nesse contexto? Porque a universidade ela é pública, mas ela até pouquinho tempo atrás e ainda ela é usada como particular, né? Para alguns grupos apenas. É uma instituição pública, mas que só o caráter é público, mas a prática é privada. Eu fico triste quando vejo as pessoas me discriminando, né, pelo que eu sou. Elas simplesmente não abrem a mente para trabalhar isso. Não veem que a gente tem todo um processo, né, de violência e opressão e colonizador por uma mídia que forma opiniões hoje. Porque é ela quem transmite o que eu sou hoje. Se tu for pegar a mídia hoje, é um processo violento que ela transmite para as pessoas na medida em que
ela começa a deturpar as pessoas, né? Distorcer muitas questões, mostra apenas um lado da história. E que, por exemplo, quando tu vê falar de indígenas hoje, tu vê a mídia falando que o indígena invade propriedade, o indígena está invadindo isso e aquilo, o indígena é vagabundo, é bêbado. Uma vez que nós indígenas não somos vagabundos, nós trabalhamos e muito, mas não trabalhamos para realmente dedicar nossa vida ao trabalho. A gente vê a retirada de diversos direitos aí hoje, né? Eu digo que o que eu estudei atualmente, o conceito que eu chego é que a gente está no estado de exceção mesmo. Porque a gente não pode nem se manifestar legitimamente na rua, que é um direito, né? O servidor público perdeu o seu maior direito, que é o direito à greve, né? Diversos direitos sendo atacados hoje, né? Como se fosse algo comum. Porque há uma crise de representatividade no nosso Congresso Nacional hoje, né? Que constrói e que realmente se constrói a política pública nesse sentido. Há uma crise de representatividade, porque tu não vê. Qual foi a última vez que tu vê um indígena no Congresso Nacional representando, né, ao povo indígena no Congresso? Qual é o negro que está representando o povo negro lá em cima? A gente vê todas as representações das grandes corporações, do agronegócio, da bancada da bala, bancada evangélica e outros tantos que estão lá, né, defendendo apenas um cunho pessoal e econômico e específico voltado, né, para alguns. Eles não estão lá para fazer política pública para a sociedade, estão ao interesse de alguns grupos, né, mas que a gente tem que estar reafirmando as nossas conquistas. São mínimas que foram a conquista que a gente valoriza com unhas e dentes, que custou sangue de indígenas para isso, né, de diversos povos suar e lutar e custaram milhares de vidas, né, inúmeras vidas, para que se tivesse essas mínimas conquistas que a gente dá muito valor a elas. Porque o Estado brasileiro ele sempre teve a finalidade de política pública voltada para extermínio dos povos indígenas, né, que ou ele se omitiu, ou ele legalizou, né, essas práticas, né, ou incentivou. Eu estou aqui para me formar e voltar amanhã a ajudar a minha comunidade indígena, ajudar os povos indígenas. Essa é a minha finalidade, que é uma luta coletiva isso. Não é uma luta de esquerda ou de direita ou centralizada, é uma luta coletiva como um todo, por direitos fundamentais, por direito ao investimento à educação, por direito ao investimento à saúde, por direito ao investimento à política pública em políticas de ações afirmativas como um todo. Não é uma luta por um interesse individual, é uma luta coletiva, é isso que as pessoas não se depararam ainda. Porque a gente sabe que o rico, para ele, tanto faz a aprovação de gastos públicos ou não. Ele tanto faz a privatização do ensino público hoje. Tanto faz, porque quem tem dinheiro vai continuar pagando por ensino. Quem não tem, não vai ter acesso.